Boa noite, ou boa tarde, bom dia, seja qual for o momento que você está chegando aqui com a gente, recebe um abraço bem gostoso, se sinta muito bem-vindo nesse espaço especial, preparado pela espiritualidade, com muito carinho para esse nosso encontro. Hoje eu estou muito feliz que o Eduardo está aqui conosco, é uma alegria ter você, já já eu passo para você dar um oi para o pessoal, mas é sempre uma alegria estarmos juntos e estudando um pouquinho mais, compreendendo um pouco mais, conectando com Deus e abrindo nosso coração para esse momento, que é um momento de autoconhecimento, de entendimento, de reconexão, de trabalho para a nossa cura em todos os níveis, para sermos instrumentos de cura para o planeta e muito mais. Como uma ferramenta, a espiritualidade nos orienta a usar a água, que é utilizada como uma ferramenta de vibração. A espiritualidade coloca aqui a medicação, coloca aqui as vibrações que nós precisamos. E essa água pode ser colocada individualmente, então, se você tiver uma intenção específica, né, você pode colocar para você, nomeando que esse é seu, para uma outra pessoa da sua família, para o seu animalzinho, mas sempre intencionando, ó, essa aqui, e coloca lá um papelzinho para que eles possam saber qual que é qual. E aí vai ser utilizada da seguinte maneira: pelo menos a quantidade de uma xícara de café pela manhã e à noite antes de dormir. Então, ao acordar e antes de dormir. E se durante o dia você sentir necessidade, pode tomar mais vezes, lembrando sempre que quando ela tiver mais ou menos um terço, um quarto, você volta a completar, e aí ela estará sendo renovada, atualizada, mantida durante esses 15 dias que a gente não se encontra. E aí, se você quiser sentir que é importante, que pertence, refaz novamente depois de 15 dias. Que gostoso estarmos juntos. Agora eu vou passar para o Eduardo dar um oi para vocês também. E na sequência ele vai fazer a nossa prece. Seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você aqui, Eduardo. Obrigado, Sandra. É sempre muito bom, uma alegria imensa poder estar aqui com você, com o pessoal, né? Mesmo que através do vídeo, né? Mas a gente tem uma conexão grande e parece que a gente está pertinho um do outro aqui, né? Mas é muito bom mesmo eu poder estar, mais uma vez, levando alguma coisa de conhecimento, né? Trazendo o conhecimento, a gente aprendendo também, né? A gente aprende muito com a Sandra, isso é muito bom. E a gente pode, aquilo com um pouquinho que a gente já aprendeu, um pouquinho que a gente já tem de conhecimento, passar para as pessoas, né? Para ter um entendimento um pouquinho mais prático. E nesse tema de hoje, que é um tema bem interessante, né? A gente tem quase que uma sequência do outro, né, Sandra, que a gente fez junto, a respeito do pensamento, né? Sim. Mas hoje a gente vai colocar essa primeira palavra aí, que é a prece, né? E misturar um pouquinho aí com essa questão do pensamento, para a gente entender realmente como que isso funciona, né? Esperamos chegar até lá, né, Sandra? Com certeza. Vamos fazer a nossa prece, então, para que a gente solicite aí a ajuda dos nossos amigos da espiritualidade, né? Então, mais uma vez, que Deus, nosso Pai, Jesus, o Mestre querido, estejam em nossos corações, nos acalmando, nos dando paz, tranquilidade e clareando a nossa mente para os ensinamentos que trouxemos, não só nós, mas a equipe espiritual desse trabalho, que sempre nos ajuda, nos ampara, também está conosco. E é por isso, Senhor, que te pedimos esse amparo mais uma vez, que eles possam estar sempre conosco, nos ajudando. E é com um sentimento de gratidão que estamos aqui hoje para poder seguirmos
com essas lives tão importantes, que ajuda tantas pessoas, esse trabalho maravilhoso que a Sandra faz. Assim, Senhor, é sempre em seu nome que iniciamos as nossas atividades, não só presenciais, como também online. Que assim seja, Senhor. Então, vamos lá, né? Vamos Assim seja. trabalhar Vamos esse tema trabalhar. aqui, que é prece e pensamento, né? Esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Pedi e Obtereis, né? Inicia no item 9 e vai até o item 15. É bem comprido ali, é um texto grande. E hoje eu não vou ficar lendo detalhes, não, a gente vai comentando um pouco sobre cada situações, né? Apenas no início aqui, eu acho interessante essa definição que é colocado, né? Para nós. É bom dizer que esse texto é o entendimento de Kardec, né? Trazido juntamente com alguns ensinamentos que os espíritos passaram para ele naquela época, né? E ele compôs esse texto aqui, é a parte que ele pessoalmente, né, resume tanto daquilo que passaram para ele em relação a isso, né? O tema, na realidade, aqui é a ação da prece e transmissão do pensamento. A gente colocou ali prece e pensamento para ficar um pouquinho mais curto, né? Mas é a ação da prece e transmissão do pensamento, né? O que tem a ver uma coisa com outra, né? Então, primeiro, ele define aqui a prece. Ele fala, a prece é uma invocação. Invocação. O que seria uma invocação? Invocação é um ato de chamar em auxílio e em socorro. Interessante. Então, ele já está dizendo que a prece, né, é quando a gente precisa de alguma coisa. Mas ela não é só isso também, né? Porque depois ele vem falando para a gente que é mediante o qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Olha que isso é interessante. Então, nós entramos em pensamento com o ser onde eu estou dirigindo. E a gente pode, na prece, né, fazer três coisas: agradecer, louvar, né? Agradecer, louvar e pedir. Normalmente a gente vai direto no pedir, né? Às vezes esquece um pouquinho das outras duas. Mas é como ele mesmo disse, que é um ato de chamar em auxílio, é porque normalmente a gente faz a prece quando a gente está precisando de alguma coisa. Mas a gente precisa criar o hábito de fazer preces, né, por outras situações também, não só quando a gente necessita, né? Porque a prece, a gente vai ver aqui, que ela é um instrumento muito grande que nós temos, né, para que a gente tenha esse apoio da espiritualidade em qualquer momento, né? Então, ele coloca também, né, para a gente aqui, que essa questão da ligação do pensamento, né? Quando a gente vai fazer uma prece, óbvio, tudo que a gente vai fazer com a mente, né, a gente vai colocar o pensamento. Tanto é que a gente não consegue ficar sem pensar nem frações de segundos, né? O pensamento vem na cabeça da gente assim de forma muito rápida. Muitas vezes a gente fala, eu não percebo, né, o que a gente está pensando, o que vem no nosso pensamento. Muitas vezes a gente não percebe mesmo, né? Eu falei alguma coisa sem pensar. Não falou, não, você pensou, né? É que o pensamento é tão rápido que acaba a gente não percebendo que pensou em relação a isso. Quando a gente vai fazer uma oração, então, a gente pensa em alguma coisa, né? Quando a gente vai fazer uma oração, ele vai nos colocar aqui que a vontade, né, que nós temos naquele momento, a vontade que eu vou imprimir aquele meu pensamento, ela tem uma importância muito grande, né? Então, o sentimento que eu vou colocar naquele momento, né, da minha oração, ela tem um significado muito grande, né? Por que isso? Aí ele vai nos explicar exatamente, né, a questão que a gente até comentou naquela outra vez que a gente esteve aqui, conversando sobre isso com a Sandra, né?
que o nosso pensamento, ele são ondas, né? O pensamento transmite ondas, mas são ondas muito especiais, muito específicas, né? E são ondas que muitas são até captadas por aparelhos. A gente sabe que a gente faz um eletroencefalograma lá, aparecem as nossas vibrações do nosso pensamento, né? Mas se a gente for medir em termos de frequência de onda, ele tem vários tipos de frequência. Quem dá essa frequência, por incrível que pareça, é a nossa vontade e o nosso sentimento. O que eu estou naquele momento, qual é o meu sentimento em relação àquilo que eu estou fazendo, né? Conforme esse sentimento, ele vai vibrar de forma diferente. O pensamento vai vibrar de maneiras diferentes, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um sentimento de raiva, por exemplo, né, esse pensamento, essa vibração, ela é de uma frequência muito baixa, né? Não é em alta frequência. É uma característica muito das vibrações mais voltadas às vibrações aqui da Terra. Então, ódio, rancor, raiva, né? Tudo que nos faz ficar para baixo, ficar com sentimentos ruins, são vibrações negativas. Por que negativas? Porque são vibrações exatamente com baixas frequências, né, de vibração. Quando a gente vai fazer uma oração, né, o que vai acontecer? Se eu estou com uma necessidade, vamos pensar que é a frequência maior, né, que a gente faz as preces. Eu estou com uma necessidade, eu vou levar naquela prece um sentimento, né? Muitas vezes de ajuda, de realmente até angústia, mas uma angústia pedindo alguma coisa, né? Aquela coisa sofrida muitas vezes, mas e que me traz no íntimo, no meu coração, né? Um sentimento até de humildade, se a gente for colocar, porque quando a gente pede, esse sentimento de humildade aparece, né? O ato da gente pedir, né, denota aí um sentimento de humildade, né? Muitas vezes é por isso que muitas pessoas não gostam de pedir as coisas, não é? Porque quando eu estou pedindo, parece que eu estou né, implorando, ou estou me colocando em uma outra situação mais abaixo. Na espiritualidade não tem isso. Na espiritualidade não tem esse tipo de coisa, né? Eles estão só esperando a gente exatamente ter esses sentimentos, né, de frequências mais altas, que são exatamente essas frequências que nos elevam o pensamento. Quando a gente vai fazer uma prece, normalmente o pessoal fala assim, né? Vamos elevar o nosso pensamento. O que é elevar o pensamento? Né? Vamos elevar o nosso pensamento. Tá, tudo bem. Um dia uma pessoa me perguntou, como é que eu elevo o meu pensamento? Né? Como é que eu elevo esse pensamento? O pensamento eleva dessa maneira. Se você tiver bons sentimentos. Então, era melhor dizer, vamos colocar bons sentimentos na nossa prece, que aí eu estou elevando o nosso pensamento, né? Elevando por quê? Porque aí ele vai chegar em altitudes mais altas, em planos maiores, em planos mais elevados, aonde vai ter uma ressonância, né? Uma frequência parecida, né, com a desses nossos irmãos que querem nos ajudar, os amigos da espiritualidade, que sempre estão apostos ali para nos ajudar. Eles estão ali a todo momento querendo até nos ajudar, né? Mas eles só conseguem nos ajudar quando eu me ligo nessa frequência com eles. Então, por que ele fala ação da prece e transmissão do pensamento? Quando eu faço uma prece que não é sentida, vamos lembrar daquelas preces, né, decoradas.
Eu posso fazer uma prece decorada, mas sentido. Ela vai ter valor. Por quê? Porque eu vou estar elevando o meu pensamento. Porque eu vou estar com um sentimento naquilo. Mas muitas vezes as pessoas fazem uma prece decorada, né? E repetindo palavras. Muitas vezes até nem prestando atenção no que está falando. Achando que aquilo vai ter uma frequência maior, né? Ou mesmo que vai ter uma ressonância com os amigos da espiritualidade. Mas não chega até eles. Né? Tem um artigo ali na Revista Espírita, nesse Revista Espírita, que eu não lembro o nome agora onde que é, mas ela fala o seguinte, que a prece, ela tem níveis de frequência que nós estamos falando agora. Mas ela, por causa desse nível de frequência, tem níveis de altitude que ela consegue chegar. Né? Então, tem prece que não chega no teto da onde a gente está. Né? Inclusive, tem algumas preces que não vão para cima, vão para baixo. A frequência é tão baixa que é frequências de coisas piores de onde a gente está. Né? Então, na realidade, a gente precisa criar esses hábitos de sentir algo a mais quando eu vou fazer uma prece. Né? Isso, nesse texto, ele é muito claro com relação a isso. Por quê? Porque a frequência que eu vou colocar ali é a frequência que eu vou me conectar com os amigos da espiritualidade. Se eu estou com um problema e preciso de um apoio, de uma ajuda, né, eu preciso chegar até eles. Porque eles já chegaram até nós. E a gente nem percebeu. E a gente não consegue perceber. Porque a frequência que eu estou emitindo naquele momento é tal que eu não consigo perceber as frequências maiores. Quando a gente está no com os nossos pensamentos com frequências mais baixas, né? Ondas de frequências mais baixas, a gente não consegue perceber as ondas de frequências mais altas. Mas no momento em que a gente eleva o pensamento com esse sentimento, né, de amor, de carinho, de compaixão, de humildade, muitas vezes, isso faz com que a gente perceba algo diferente em torno de nós, né? Que é exatamente a energia desses nossos irmãos que estão vibrando nessa frequência, né? E aí eles podem nos ajudar, eles podem nos intuir, né? Eles podem fazer várias coisas, né, para nós, trazendo boas energias, porque se a gente está receptível àquela energia, eu vou recebê-la. Né? Então, ele pode acalmar nosso coração. A única coisa que eles não podem fazer, por uma questão, né, é muito óbvio, mas a gente precisa falar, né? Uma questão que o problema é nosso. Né? E quem tem que resolver somos nós. Né? Então, eles não vão resolver o problema pela gente. Eles vão nos dar apoio, até uma intuição de algumas coisas e tal, para ver se a gente segue aquela intuição ou não, né? Mas eles não vão resolver o problema para a gente, não tem como. Né? Isso cabe a nós, encarnados que estamos aqui. O problema é nosso, né? O problema é nosso. Né? Eu brinco muitas vezes, a gente vai fazer palestras em algumas casas e a gente está com algum problema, por exemplo, de gripe forte, né? Eu não deixo de ir. Mesmo às vezes eu estou com gripe, às vezes eu estou com dor de cabeça, alguma coisa nesse sentido, eu vou. Porque a hora que eu piso no centro, eles me ajudam, eles me tiram aquela dor de cabeça. Se eu tiver problema no estômago, problema no intestino, o que eu tiver, eu não sinto nada ali. É impressionante, né? Aí eu faço a palestra numa boa, legal, bacana. Quando eu saio de lá, o pacote meu está guardadinho ali e me esperando, entendeu? É pisar fora do centro, vem tudo de novo. Por quê? Porque sou eu que vou ter que resolver aquilo lá. Não é problema meu, né? Eles me aliviaram, me deram ajuda ali naqueles momentos, porque eu entrei em prece, entrei em oração, né? E isso faz com que a gente tenha, né, essa ajuda, esse amparo, né? Então,
nós vamos ter, como ele diz aqui, né, a ajuda dos bons espíritos, por causa da frequência que eu estou colocando com esses nossos irmãos, né? Passando um pouco mais adiante, ele vai nos dizer que para se fazer uma prece, a gente precisa, além de ter esses sentimentos, né, a gente precisa saber o que está pedindo, né? Porque tem coisas que a gente pede que não tem condições, né? Porque, segundo a doutrina espírita, todas as nossas preces serão ouvidas. Isso está na Bíblia, né? Todas as preces serão ouvidas. Mas às vezes não é o ouvir da prece, não é recebermos aquilo que pedimos. Tem uma grande diferença, né? A nossa prece ser ouvida não significa que a gente vai receber daquele jeito que a gente está achando que vai receber. Isso é muito claro para nós, né? Porque senão ficaria muito fácil. A gente pede com muita força, com muita, né, vibração positiva e tal, para ganhar na loteria toda semana, né? Não vai acontecer, né? Ele não vai nos dar isso, né? A gente precisa entender o que pedir para os nossos amigos da espiritualidade, né? Então, eles nos falam que a gente precisa pedir amparo, proteção, força, coragem, né? São coisas que eles podem nos ajudar e nos dar um pouco mais, né? Se eu tiver um pouco daquilo. Isso é uma coisa muito importante também, né? Tem uma passagem da Bíblia onde Jesus, a gente sabe que ele podia fazer o que ele quisesse, porque ele tinha conhecimento, ele fazia aparecer coisas daquilo que ele quisesse, né? E tem uma passagem da multiplicação dos pães, que vocês lembram dessa passagem, onde Jesus, né, é questionado pelos seus amigos, né, que a multidão estava com fome. E fazia tempo que eles estavam ali, estavam meio agitados, porque eles estavam com muita fome. Aí Jesus virou para os discípulos e disse: o que tendes para matar a fome deles? O que vocês têm? Né? O que tendes? Aí um disse: eu tenho um pouco de pão, eu tenho um pouco de peixe, eu tenho umas migalhas de pão aqui, eu tenho. Ele juntou tudo. E daquilo lá, ele multiplicou. Olha que coisa. Ele podia ter feito aparecer o pão? Poderia. Mas tudo que Jesus fazia era como uma lição. Ele dava uma lição naquele entendimento. E o que significa, né? Por que ele pediu alguma coisa dos discípulos, né? O que tendes? Porque aquilo que você tem, nem que for pouco, eu consigo aumentar. Mas se você não tiver nada, eu não consigo fazer nada com aquilo. Então, se a gente quer coragem, eu preciso mostrar um pouco de coragem, né? Se eu quero um amparo, alguma coisa que eu tenho uma necessidade, eu preciso fazer um pouco daquilo, né? Eu preciso ter fé, eu preciso, enfim, dar um pouco de mim, né? Dar de si para aquilo, para poder receber, né? Então, nisso está incluído o nosso pensamento, não é? Porque tem gente que quer receber algum benefício de uma prece sem fazer, na realidade, uma prece devida, aquela prece sentida, não é? Deus sabe o que eu preciso. A gente já escuta essa expressão. Eu não preciso ficar pedindo, Deus sabe o que eu preciso. Ele sabe, com certeza, né? Mas muitas vezes o que você acha que você precisa não é o que Deus acha que você precisa. Tem uma diferença grande. Porque muitas vezes a gente acha que precisa de coisas que são supérfluas para nós.
Se a gente não sabe pedir ainda, o nosso Pai não pode dar aquilo que a gente está pedindo. Ele vai dar algo em troca, né? Que é que eu preciso realmente. É como uma criança, às vezes a criança pede alguma coisa, você não, o pai que é consciencioso, ele não vai dar aquilo para ela, né? Se ele quer um doce antes de uma refeição, por exemplo, ele vai dizer, olha, agora não é hora disso. Você não sabe, né, pedir na hora certa, você vai ter que pedir na hora certa. Depois do almoço, então, depois que você almoçar, você pode pegar o doce, tudo bem, né? Mas o pai tem que fazer isso, o pai, a mãe, né? Aqueles que cuidam, aqueles que gostam do filho, vão fazer isso. Deus é a mesma coisa com a gente, né? Então, a gente vai ter uma maneira de pedir e uma maneira de receber, né? Não vamos ficar sem respostas. Isso temos a certeza que não vamos ficar sem respostas, porque a resposta das nossas preces, ela vem de formas que a gente nem percebe muitas vezes. Ela vem com a conversa de alguém, ela vem por intermédio, às vezes, de uma pessoa que a gente nem tá percebendo, né? Que veio conversar com a gente a respeito daquilo. Às vezes vem através até da televisão, de uma coisa que aparece e você fala, nossa, olha, aquilo realmente, isso aí vai me ajudar e tal. E vem, né, de alguma forma. Aí você liga a televisão naquele momento que estava passando aquela coisa que você precisava escutar. Ah, por que eu liguei naquilo? É a intuição que eles estão te dando para você fazer, né? Alguma coisa, algum ato. A Sandra deu uma caidinha, agora voltou de novo, tá tudo bem. Mas justamente de aparecer, né? Essas questões, né? Que são as respostas, muitas vezes, para as nossas preces, né? Mas, para isso, a gente precisa realmente ter, né? E saber que o nosso pensamento, não só no momento que eu estou fazendo a prece, mas ele é muito importante no nosso dia a dia. Quando a gente muda a nossa frequência para frequências mais baixas, isso vai acontecer? Não tem jeito, né, Sandra? Por enquanto, não é? O nosso crescimento espiritual ainda não nos permite que a gente fique 24 horas zen, tranquilo, sossegado, né? Cabeça fresca. Sempre vai ter uma coisinha que vai nos desequilibrar, que vai nos tirar do sério. Isso é normal, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E é aí que eu preciso entender que a prece é através da melhoria dos nossos pensamentos, né? Ela não precisa ser uma prece longa, ela não precisa ser uma prece que vá demorar ou que tenha palavras bonitas. Não é isso. Não é isso que Deus está pedindo para a gente. Ele não está querendo que a gente o louve sempre, né? O que deixe, né, o seu ego. Ele não tem esse problema que nós temos aqui, né? É uma outra maneira. O que a gente precisa realmente é elevar esse pensamento, que é através do pensamento. Quando eu elevo o pensamento, é frações de segundos. A ajuda já pode vir. Então, se eu pedir, meu Deus, preciso de ti agora, um sentimento realmente, alguma coisa vai surgir para nos ajudar, né? Isso que ele está nos colocando aqui, que a ação do pensamento, né, ela é muito importante para que a gente mude a nossa frequência, né? E isso, se a gente elevar o pensamento numa prece, tudo o que eles estão precisando, né? Porque a prece é exatamente um momento onde a gente se torna um pouco mais humilde, pedindo e percebendo que nós precisamos da ajuda do outro, da ajuda da espiritualidade, da ajuda
de uma outra pessoa, né? Porque aqui dentro tem alguma coisa que não está legal, que não está bem, né? Quando a gente está com algum problema, o problema não está lá fora. A Sandra vive falando isso para a gente, né? O problema está aqui dentro. Então a gente precisa começar a consertá-lo daqui de dentro, formando esse conceito, né, de mudança da frequência do nosso pensamento. Isso nos ajuda muito aí e colocando a prece junto, né? Para a gente mudar a frequência do nosso pensamento, a prece ela é o start para isso. E então a gente tem que ter como meta na nossa vida, né, quando percebemos alguma dificuldade que a gente está enfrentando, de lembrarmos da prece, porque muitas vezes a gente esquece, a gente não dá esse valor para a prece que realmente ela tem, né? Então, nos momentos difíceis, a gente precisa da prece. E quando a gente não tem momentos difíceis, né? A prece também vai nos deixar continuarmos com essas, da maneira que nós estamos. Ela vai nos permitir ficar mais tempo, né, numa frequência melhor, né? Porque a nossa vida é um ciclo, né? É um ciclo, ela vai e vem, devido a essa dificuldade que a gente tem ainda de aceitação de muitas coisas que acontecem com a gente, né? A nossa visão ela é deturpada muito por aquilo que a gente tem aqui dentro de nós. E isso faz com que nós temos altos e baixos, é normal, né? Então, para que a gente não fique caindo muito lá para baixo, então a prece, na hora dos momentos bons, né, ela tem que surgir também. Então a prece é remédio para qualquer momento, né? Não só para os ruins, mas para os bons também, né? Falei bastante, Sandra. Acho que se você quiser falar mais alguma coisinha, seria sempre muito bom. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar, Eduardo, é que eu estou preparando para a gente fazer aí numa sequência agora, nos nossos próximos encontros, intercalando, né, com momentos em que a gente também trabalha com o Evangelho, mas eu quero trazer o trabalho do David Hawkins, não sei se você conhece, que fala das frequências vibracionais. E aí eu estou vendo você falar aí da prece e do pensamento, estabelecendo exatamente a correlação com as frequências do coração emocionais. E eu falei, poxa, ficou a introdução perfeita para eu falar sobre esse assunto. Obrigada. E por que é tão importante, né, a gente entender que inclusive é isso que eu senti que foi intuído quando me trouxeram para eu trabalhar com esse tema aqui. É justamente para que a gente treine modificar essas frequências inferiores, mais baixas. Então, em cada uma delas, o que a gente pode estar fazendo para fazer uma elevação, né? E aí, depois a gente vai estudar cada uma delas devagarzinho. Mas, aproveitando para fazer o paralelo com a nossa conversa de hoje, a prece, né? Então, seja em qual nível a gente esteja de vibração densa, né, como você falou, Eduardo, por que a prece é tão poderosa? Né? O próprio David Hawkins vai colocar, né, algumas coisas que a gente acessa, né, das frequências superiores e que puxa tudo para cima. E na prece, como o próprio Kardec fala, né, uma das coisas mais importantes da prece é o agradecer. E a gratidão é uma frequência altíssima, né? Então, aí a gente retoma várias coisas do Evangelho, porque quando eu agradeço, eu me coloco na frequência da abundância, eu me coloco na frequência do poder criador de Deus, né? Eu me coloco na certeza de ser filho querido. Tem chaves que nos conectam a realidades divinas que podem, a partir desse momento, se manifestar na nossa vida. Né? Aquela frase, aquele que nada tem, mais será tirado. Aquele que muito tem, mais será dado. Né? Eu nunca entendi essa frase, né?
Depois fui entender que tá falando da nossa mente, do nosso pensamento. Se o meu pensamento é de escassez, de pobreza, de infelicidade, de tormento, de revolta, eu só atraio e manifesto mais disto. Então, a prece é uma ferramenta para que eu modifique o meu pensamento. Para que Deus vai sim me assistir, mas ao eu me organizar para fazer a prece, eu já mudo a minha orientação interior, eu organizo o meu pensamento de outra maneira. Eu penso, olha, eu posso pedir, eu tenho algo superior que se importa comigo e que vai cuidar de mim, e que vai me assistir, que vai me trazer recurso. Eu penso, existem outros recursos do que aqueles que eu estou acessando agora. Tem um pensamento por trás da simples proposta de fazer a prece, né? Porque quando eu paro para dizer vou fazer a prece, é porque eu suponho que isso é real. Então eu já modifiquei meu pensamento. Eu saí daquele lugar de impotência, de revolta, de não ter jeito, de fracasso. Quanta coisa já se modifica dentro de mim, né? E é isso aí que o Eduardo explicou muito bem, que sim, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Deus inspira, mas algo na gente precisa responder. E por quê? Porque ele não nos quer paralisados, ele não nos quer atrofiados, ele nos quer como Jesus, né? Criadores. Jesus disse, vós sois deuses, né? Podeis fazer igual a mim e muito mais. Então, na prece, Deus já nos coloca no lugar do exercitar algo das nossas potências para que a gente revele o divino em nós. Que a gente comece a exercitar nossa vontade, nosso sentimento, nossa mente, né? Nossas conexões através da vibração. Isso é poder criador divino, né? E aí é cocriação, né? Deus não quer criar a vida para nós, Ele quer que nós cocriemos com Ele. Então, a prece, ela guarda em si esse ensejo lindo, né? Todo esse convite. Mas por que eu tenho que fazer prece para Deus? Não, você não tem que fazer prece para Deus. Tem que fazer prece para você, por você. Né? Você se comunica com Ele fazendo prece. Mas a prece é para mobilizar em mim a minha contraparte criadora. Porque sim, Deus já sabe, né? Tem aquela fala do próprio do Kardec, antes do pensamento se formar na minha cabeça, Deus já conhece. Então ele não precisa que eu exercite para saber. Eu é que preciso para que eu me conscientize, para que eu escolha, para que eu movimente e para que eu cocrie. E aí é uma dança, é um processo lindo entre nós. Entre eu e Deus, entre nós e Deus, porque quando a gente faz prece junto, isso é mais bonito ainda, né? Então a gente faz isso aqui. Então o Eduardo está fazendo a prece, mas ele está falando e o meu pensamento está indo junto, minha alma está indo junto, a sua está indo junto. Então nós unimos nossas forças criadoras quando a gente faz prece junto. E Deus, claro, óbvio, está no começo, no meio e do fim dessa prece, né? Ele permeia e instiga e cocria junto com a gente. Mas o que importa para Deus é que nós exercitemos essa contraparte nós, né? Que nós nos movamos, que a gente sinta esse poder que é dele dentro de nós, né? Porque a força criadora em nós é Deus dentro de nós. Sei, acho que é isso que eu senti e que me tocou. Fica à vontade aí para complementar, Eduardo. Vou passar a bola de volta. Não, perfeito. Basicamente, tudo aquilo que eu não falei, você complementou. Oh, imagina, você falou super bem, adorei. Eu acho que eu falei muito, devia deixar de espaço mais para você falar. Imagina, querido. Eu estou sempre falando aqui, é muito gostoso te ouvir, é muito bom. Muito bom te ouvir também. Mas é isso, né? A gente, nessa questão, só para fortalecer esse elo, que eu acho, né, que é a parte fundamental do processo da prece, né? O amparo que a gente tem quando a gente se dispõe a tê-lo. Sim. Né? Sim.
Isso é uma das coisas acho que é mais que é o que é mais bonito na ajuda que a gente recebe, né? A gente se dispor a isso, porque muitas vezes a gente fica dependendo de terceiros, a gente acha que os outros têm mais força que a gente, que os outros vão fazer pela gente alguma coisa a mais. Não, não é isso. Nós, cada um tem a força igual, não é maior nem menor do que de nenhum de nós, né? O que é maior, o que é menor, é a nossa fé, né? A nossa vontade de fazer, que cada um tem, né? E é isso. Então, se a gente tiver vontade, se a gente realmente perceber que isso é uma das coisas importantes na nossa vida, e a gente começar a fazer mais, as coisas começam, as frequências na nossa vida, como a Sandra diz, né? Ela, ela vai entrando de forma muito mais fácil, muito mais tranquila. A nossa vida fica mais tranquila, né? A nossa vida é turbulenta muitas vezes porque nós nos tornamos turbulentos, né? Parte da gente. Então, e nós temos esse poder de voltar. Nós somos, eu falo sempre isso, as pessoas às vezes não entendem, né? Nós somos seres serenos. A serenidade é a maneira que Deus nos criou. Isso para mim é claro. Nós saímos dela. E aí a gente precisa voltar, né? E a prece é esse caminho grandioso, né? Era só para reforçar, Sandinha. Maravilhoso, adorei ouvir isso, muito bom. Muito bom, de verdade. Nossa, que pensamento lindo. Nós somos serenos. Sim. É, Somos criados à imagem e semelhança dele, né? mas se você perceber, tudo na natureza é sereno. Sim, E quando sai da serenidade, ele saiu do equilíbrio. sim, Tudo na natureza é equilibrado. sim. Quando há alguma tempestade, alguma coisa, é porque saiu do equilíbrio. E aí tem que voltar nesse equilíbrio. Uhum, uhum. Nós somos seres da natureza. Então Sim, nós também somos equilibrados. É que a gente, a maioria das vezes, fica fora desse equilíbrio, né? sim, sim. Esse eu acho que é uma boa entrada para nossa vibração, para esse momento, então, que a gente vai. Vamos trazer isso que foi conversado, que foi inspirado, que foi trazido para todos nós hoje, né? Vamos colocar em ação um pouquinho aqui dentro. Vamos trazer para dentro do coração, para dentro da nossa intimidade. Eu vou convidar você, vamos fazer algumas respirações profundas. E ao soltar o ar, libere as tensões acumuladas, a agitação, a ansiedade, o medo, as angústias, as preocupações. E ao inspirar, como na prece, escolha receber. Inspire vida, inspire amor, inspire paz, inspire calma, inspire fé, inspire abundância. E continue. Expire aquilo que já não precisa mais permanecer dentro de você.
Inspire amor. E expire os sentimentos e sensações desarmoniosas. Inspire paz. E libere um pouco mais da agitação e da ansiedade. Inspire vida. E deixa sair com a expiração todas as toxinas, todo o cansaço, todo o estresse, todas as dores. Deixa sair. E deixe-se conduzir por Deus nesse momento, para continuar inspirando o que você está mais precisando nesse momento e expirando aquilo que você mais está precisando liberar. Vamos lá, bem profundo. Sentindo Deus e Jesus junto com você a cada respiração. Aprofunde nessa entrega, nesta conexão com Deus. E à medida que você relaxa, à medida que você conecta mais profundamente consigo e com Ele, deixa que do seu coração nasça uma prece especial para esse momento. Uma prece que venha lá do fundo da alma e do coração, agradecendo, louvando e pedindo as coisas que são de fato importantes para você. À medida que você se aprofunda no seu contato com Deus, na sua oração, nossos amigos da espiritualidade vão passando pelas águas, deixando os fluidos, os medicamentos, as vibrações, escolhidas com muito carinho para cada um de nós, potencializadas e favorecidas pela nossa oração, pela nossa abertura, pela nossa receptividade. Ao mesmo tempo em que através dessas preces nos conectamos com eles, nós também emanamos da nossa própria essência, o pouquinho de nós que é singular, que é único e que nasce no cadinho da alquimia interior de cada ser. Porque você é único e produz em si energias únicas
que Deus colhe, como um beija-flor colhe o néctar de uma flor, e vai juntar agora, misturando a sua, a minha, do Eduardo, de cada um de nós, aquelas que os nossos amigos da espiritualidade também prepararam com carinho. E é dessa energia linda, dessa composição, que Jesus tece fios lindos de uma tecelagem rica que compõe entendimento, cura, harmonização, de coisas que nós nem sequer compreendemos daqui de baixo. Mas essas energias são usadas a partir daquela sabedoria mais alta, curando, compondo, harmonizando em nós, entre nós, para aqueles que nós agora também estendemos a nossa mentalização com muito carinho. E nós também disponibilizamos para que continue sendo usado lá no trabalho de cura presencial da BE e para os trabalhos que se realizarão continuamente por essa equipe tão linda, essa equipe de trabalhadores da luz, orientados por Dr. Bezerra de Menezes, por Jesus, por Maria. Nós somos tão gratos por fazer parte dessa energia tão linda. Pedimos que nos mantenha, para que nós possamos estar inspirados, sustentados, harmonizados uns com os outros, nessa corrente linda de amor, aprendendo, curando, às vezes caindo e levantando, mas compondo uma jornada única, bonita e especial. E você que está nos ouvindo, faz parte dessa corrente. Sinta-se abraçado, abraçada pelos nossos amigos da espiritualidade e tenha certeza que cada vez que nos unimos, eles estão conosco, estão com você, mesmo que seja em outro horário. Essa energia, ela está fora do tempo, porque ela está nas mãos maravilhosas de Jesus e de Deus. E com essa certeza enchemos mais uma vez nosso coração de gratidão, pedindo para que possamos ser sustentados, abençoados nos próximos dias, nessa próxima quinzena, para que possamos nos lembrar mais um pouquinho melhor da alegria da prece, do valor da prece, da riqueza da prece, para que a gente vá para ela com mais entrega, com mais alegria, com mais vontade de ser acolhido por Deus, porque a prece é a hora que a gente abraça Deus, é a hora que Deus abraça a gente. Então que a gente volte para esse lugar sempre, sempre, quando a gente precisar e quando a gente só tiver que agradecer. E que cada vez mais seja um momento de agradecer, mas que os momentos de pedir também têm seu valor e a sua bênção. Então, sou muito grata pela companhia de cada um, sou muito grata pela sua companhia, Eduardo, que delícia estar com você, grata pela companhia da espiritualidade, pela força, pela energia que a gente sempre recebe aqui e que é uma bênção. E agora eu passo a palavra para você também, se despedir do pessoal, se quiser falar mais alguma coisa. Não, acho que já falamos bastante. Mas é para agradecer mesmo, né? Uhum. Como você disse, né? Pela oportunidade, né? Da gente estar aqui com esses amigos da espiritualidade sempre nos apoiando, nos dando essa ajuda muito intensa que a gente percebe, né? Então, gratidão mesmo, né? Gratidão por estar aqui com você, que para mim é maravilhoso também, né? Então,
que a gente possa ter mais oportunidades dessa, né? Conforme a gente vai trabalhando aí. Obrigado. Obrigado mesmo, Sandra. Um abraço com carinho para todos. Um abraço. Até. Que Deus abençoe. A todos.